Ele é graduado em Pedagogia, tem mestrado em Educação pela UFMG e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Luciano Mendes de Faria Filho é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e um dos coordenadores do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Nesta semana foi recebido no Roda de Conversa pela professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, para falar sobre o seu mais novo lançamento, que está literalmente saindo do forno, a morte do professor. Tá livre para você o microfone para você dizer a respeito da obra. Vamos ao livro. A morte do professor, ele dialoga muito com a densidade político-cultural e educacional belo-horizontina da década de 1920. O livro se passa em 27, tem como pano de fundo o primeiro congresso de instrução pública primária de Minas Gerais, que se realiza aqui em Belo Horizonte em 1927. E Minas Gerais era naquela época um lugar de grande densidade, de grande debate político-educacional. Não é por acaso que aqui vai se criar uma das primeiras instituições de formação de professoras pós-ensino normal, né? Ou seja, é uma instituição que, ainda que não fosse universitária, ela era uma formação de 2 anos pós-normal, que era um grande espaço de especialização de professoras e professores, que veio logo depois e foi justamente decorrente desse amplo movimento que ocorre em Minas Gerais, sobretudo com esse congresso. Então, nesse congresso, com pano de fundo, as conversas sobre Belo Horizonte, a turma do Drummond circulando por aqui, toda essa efervescência é também o palco, o espaço e tempo de assassinato de um professor. Um professor que tem uma relação muito densa com a tradição democrática, né? Ele é colega do Avelino Foscolo, por exemplo, e mantém correspondência com a Maria Lacerda de Moura. Então é uma pessoa que... E ele é assassinado, e então o livro vai lidar, é uma ficção, né, com essa questão aí do debate sobre o que é Belo Horizonte, as forças policiais em Belo Horizonte naquele momento, a ocupação do espaço da cidade, né, muito desigual, como sempre foi aqui na cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte ela foi fundada, digamos, inaugurada em 1897, está fazendo agora então 125 anos, né? Esse ano. Mas a gente só conta essa história que ela foi inaugurada em 1897 porque a gente apaga a história pregressa daqueles e daquelas que habitavam esse território. E esse apagamento vem sendo sucessivamente atualizado, né? Então, naquele momento, essas discussões estão ocorrendo também. É um momento que já vai aí, quase uma década da terrível gripe espanhola, chamada gripe espanhola, da epidemia que teve um impacto avassalador na cidade. E o livro também já um pouco traz na lembrança essa questão, né? E isso, quando eu escrevi o livro, a primeira versão dele é de 2017, portanto antes da pandemia, eu já trazia essa questão da pandemia de 1918 e 19, porque foi um impacto muito forte na cidade, no mundo inteiro e aqui na cidade. Eu acho que o livro recente da Heloísa Starling chama atenção para isso, né? Como que a gente, infelizmente, a gente esqueceu. Então o livro é também, digamos assim, na literatura, lembrar para não esquecer, né? Porque se a gente esquece dessas coisas, e a literatura, a arte de um modo geral, eu acho que tem com essa transfiguração que ela faz, ela também nos ajuda a pensar de outros modos nessa realidade que muitas vezes a gente tema em esquecer, né? Então eu acho que essa pandemia mostrou o quanto que a arte é fundamental para palavrear, né? Para representar certas coisas que são quase que indizíveis, né? Mesmo com a linguagem oral, algumas vezes com a escrita, a gente não consegue dizer, e os colegas artistas fazem isso. Então, a ideia é que na literatura também a gente possa, transfigurando a escola, a educação, lembrar disso, palavrear essa nossa história, ainda que o livro não tenha compromisso nenhum com a história, no sentido, é uma ficção, né? Mas é uma ficção que, claro, embebeda-se desse momento que a gente está vivendo, doído e dramático, mas também daquele momento e das questões que estão ali, né?
Então, um dos problemas que eu tive, gente, por exemplo, que pinga era bebida na cidade, né? Então, eu estou falando isso porque comporta também uma pesquisa sobre aquilo que está ali, que filme que passa na cidade, onde estão os cinemas, por onde as pessoas circulam. Os jornalistas, né, eu estava brincando com a Vera, quer dizer, esse papel, essa pessoa, essa figura que está ali, é o cara que conduz toda a narrativa, mas é também o cara que se presta a serviços outros, pouco confessáveis, né? Mostrando um pouco a cumplicidade que há, né? E eu acho que ontem o Jânio de Freitas chamava a atenção disso, quer dizer, como que a imprensa brasileira agora quer se isentar do que aconteceu a partir, sobretudo... Que ela ajudou a construir, né, aquela ideia que cria corvos e os corvos te comem os olhos, né, aquele famoso ditado espanhol. Então, essa questão é fundamental. A gente não pode deixar, esquecer que a imprensa construiu o golpe, né? O livro traz um pouco essas conversas, essas questões, e acho que ajuda a nos aproximar desse universo belo-horizontino daquele momento, de uma outra forma que não aquilo que eu venho trabalhando há muitos anos, que é a pesquisa histórica no campo da educação. Ainda que ali tenha ecos sempre dessa coisa da educação, das minhas pesquisas, das pesquisas de muitos colegas, que ajudam a gente a pensar aquele momento. Já estará automaticamente aí à disposição? Onde? Em qual plataforma? O livro está publicado pela editora Caravana, que é uma editora aqui de Belo Horizonte, e ela tem como editor um colega nosso, o Leonardo Costa Neto, que é professor da rede, né? E ele foi nosso aluno lá do mestrado, foi formado na Letras também, e é um militante da causa aí, negra, é um militante da causa educacional, do sindicato, então, e é uma figura que está fazendo um ótimo trabalho e tem publicado coisas muito interessantes.